Levítico capítulo 5. Espero que esse seja um momento agradável e proveitoso, que você possa gostar dessa leitura. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um maravilhoso, alegre e grato dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? O sacrifício pelos pecados ocultos. E, quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou, quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, ele for oculto e o souber depois, será culpado. Ou, quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente, com os seus beiços, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, ele for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas? Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, porque que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado, o sacrifício pelos pecados de ignorância. E, se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer,
ainda que o não soubesse. Contudo, será ela culpada e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente, se fez culpado ao Senhor. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 6 do livro de Levítico. Espero que esse tenha sido um momento agradável, proveitoso, que você tenha gostado da leitura. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um maravilhoso final de dia, desfrutando a paz do Senhor, seu amor inexplicável e sua misericórdia que dura para sempre. Amém. Deus é bom.